Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Surpreendidos pelo Reino. Meu nome é Patrícia Cavion e vamos iniciar uma jornada pelas Santas Escrituras. Vamos usar duas Bíblias, a Bíblia Cronológica, Bíblia de Estudo Integrada, da Thomas Nelson, versão NVI, e a Bíblia de Estudo Leitura Diária, da Central Gospel, versão ARC. Separe esse momento para você ouvir Deus falar com você. Faça a sua oração no teu secreto. Deixe o Espírito Santo te conduzir nessa leitura. Se quiser, você pode nos acompanhar na leitura. Vamos iniciar pelo início. Pegue seu caderno, pegue sua agenda. Deixe o Espírito Santo conduzir você neste momento. Lembre-se, você não está escutando um áudio qualquer. É o áudio da Palavra de Deus. Não trate as Escrituras como um livro normal. Trate-o como a Palavra do Senhor. Amém? Introdução. Gênesis, ele é o primeiro livro da Bíblia. A palavra Gênesis significa origem ou início e descreve algo que está formando-se. Aqui estão relatados importantes inícios, como a criação, a queda do homem e os primeiros anos da nação de Israel. Autor, Moisés, de acordo com a tradição judaica. Data em que foi escrito, incerta, talvez em 1450, 1410 a.C. Propósito, mostrar como o mundo e tudo que nele contém vieram a existir e o desejo de Deus de ter um povo separado para adorá-lo. Temas, origem do mundo, humanidade, pecado e a nação de Israel, a soberania e fidelidade de Deus, obediência e bênção. Introdução à Bíblia de Estudo Integrada. A Bíblia de Estudo Integrada, BI, possui uma estrutura diferenciada para a leitura e o estudo das Escrituras. Para a leitura, a BI dispõe o texto bíblico em ordem cronológica. Dessa forma, os livros poéticos, os proféticos e as cartas do Novo Testamento estão integrados ao contexto em que foram escritos. Para o estudo, a BI apresenta lado a lado passagens duplicadas ou paralelas, para que esses textos sejam estudados juntos. Como a Bíblia de Estudo Integrada está estruturada? O texto corrido da BI está em ordem cronológica. A BI está dividida em 7 seções históricas principais. 1. Da criação aos patriarcas, Gênesis, Jó. 2. Do Êxodo à conquista, Êxodo a Deuteronômio, Salmos 90. Da conquista ao reino unificado, Josué a 1 Reis 11. 1 Crônicas 10, a 2 Crônicas 9 e 129. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos. 4. Reino dividido e exílio. 1 Reis 12, a 2 Reis 25. 2 Crônicas 10. 36. Isaías a Daniel 9, Oséias, Amós a Sofonias. Salmos 102, 137. 5. Retorno à terra. 1 Crônicas 1 ao 9. Esdras a Esther, Daniel 10 a 12, Ageu, Zacarias, Joel, Malaquias 18, Salmos. A vida de Jesus, Mateus a João. 7. A igreja primitiva, Atos a Apocalipse. Gênesis, capítulo 1. O princípio. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou as luzes das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe as águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o segundo dia. Versículo 9. E disse Deus: ajuntem-se
num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas, e Deus viu que ficou bom. Então Deus disse: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Este foi o terceiro dia. Verso 14. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu, para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também a luz das trevas, e Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quarto dia. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento do céu. Assim, Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Verso 22. Então Deus abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quinto dia. Verso 24. E disse Deus: produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Verso 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. Versículo 30. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. Capítulo 2. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. A origem da humanidade. Esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinham brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia, brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Verso 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste,
e ali colocou o homem que formara. Versículo 9. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim, e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existem o bidélio e a pedra de ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cuxi, é o Gion. O terceiro, que corre pelo lado leste da Síria, é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. Versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem seja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Versículo 20. Assim, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Versículo 22. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Perguntas mais frequentes. O que a Bíblia nos diz sobre a criação? O relato da criação em Gênesis é fundamental para a mensagem contida em toda a Bíblia, e não apenas para Gênesis ou o Pentateuco. Portanto, compreender os capítulos iniciais deste livro é crucial para a formação de uma cosmovisão bíblica. Seus 2 primeiros capítulos lidam com questões fundamentais: quem criou o mundo e para que finalidade? E por que o mundo se encontra nessa condição atual? Gênesis responde essas perguntas. Este livro ensinou a Israel que o único e verdadeiro Deus criou todas as coisas e tem autoridade absoluta sobre elas. Por essa razão, ele é o único digno de adoração, tanto no Egito como em Canaã. O povo de Israel foi cercado pela adoração a coisas e não a Deus. Sem o livro de Gênesis, ele acabaria, sem saber, cometendo os mesmos erros. Toda a cosmovisão tenta explicar como surgiu o mundo, o que está errado com ele no presente e como ele pode ficar consertado de novo. O relato da criação em Gênesis ensina que quando Deus criou o mundo, este era muito bom. Gênesis capítulo 1, verso 31. E por meio da criação, ele transformou a desordem em serena ordem e o vazio em plenitude de vida. Nesse ambiente, os seres humanos desfrutavam de comunhão ininterrupta com seu Criador até a sua rebeldia, prejudicar essa comunhão e implantar o mal no coração dos homens. O mal do mundo não vem de algum defeito na criação, pelo contrário, Deus colocou o mundo sob uma maldição em função da rebelião humana. Estudo de hoje, Gênesis, capítulo 1, verso 26. De que maneira fomos feitos à imagem de Deus? Ele não tem corpo físico, então é fato que não nos criou exatamente iguais a si mesmo. Alguns pensam que nossa razão, criatividade, fala ou autodeterminação é a imagem de Deus, mas nunca seremos totalmente idênticos ao Senhor, porque Ele é o nosso supremo Criador. No entanto, expressamos seu caráter quando demonstramos amor,
paciência, perdão, bondade e fidelidade. Se o ser humano é feito à imagem de Deus e compartilha muitas de suas características, então é claro que temos um valor altíssimo. Porém, é comum o valor de alguém ser determinado com base em suas posses, conquistas, aparência física ou reconhecimento público. Mas o Pai não baseia nosso valor nessas coisas, pois em vez disso, nosso valor é baseado em sermos a sua imagem. Este é um grande estímulo para qualquer um. Você é valioso porque tem a imagem de Deus. Saber isso ajuda você a amar o Senhor e conhecê-lo pessoalmente e a servir ao seu próximo. Finalizamos o estudo de hoje. Comente nos comentários ou aqui no grupo se você gostou. Dê o seu like para ajudar o canal a crescer. Ajude e curta. Compartilhe esse estudo com outras pessoas para que juntos possamos aprender mais de Jesus. Não fique só para você. Vamos espalhar as boas novas. Audiobook Surpreendidos pelo Reino. Deus abençoe e até a próxima.